Quando criança, Nick Gant recebeu ordens de seu pai para ajudar uma garota que lhe daria uma flor no futuro. Seu pai, que pode controlar coisas por meio da telecinese, está fugindo da divisão. Seu pai explica que ajudar a garota ajudaria outras pessoas como eles. Quando os agentes da Division chegam ao hotel, o pai dela os aconselha a não tomar nenhuma decisão que possa ser atribuída aos Watchers, que são capazes de ver o futuro. Antes que a equipe possa entrar no quarto, o pai dela o empurra telecineticamente para outro quarto para escondê-lo. Henry Carver, que lidera a equipe, chega e dá sinal para que os agentes continuem a invasão. Nick se esconde em outra sala e testemunha o ataque. Carver sai da sala e diz a seus homens que levem o corpo do pai de Nick para o laboratório. 10 anos depois, Carver observa uma garota chamada Kira Hudson ser injetada com uma droga que aumentará seus poderes, mas que também poderá matá-la. Em algum lugar do prédio, uma mulher deixa cair uma bola de vidro no chão enquanto as enfermeiras a conduzem para uma sala. Imediatamente após a injeção, Kira começa a ter convulsões e acaba perdendo a consciência. Quando o médico se aproxima para inspecionar Kira, ela abre os olhos de repente e o ataca. Ela pega o crachá de segurança do médico e pega uma seringa da bandeja antes de fugir da sala. Um dos médicos dá o alarme e as portas da unidade se fecham automaticamente. Carver pede ao seu braço direito, Victor, para alertar todos os farejadores, que estão perseguindo as pessoas com o objeto que elas tocaram. Em Hong Kong, Nick se encontra em seu apartamento exercendo seu poder mover para controlar telecineticamente os dados. Ele então vai ao parque, com a intenção de usar seu poder sobre-humano para trapacear em um jogo de dados, mas não consegue controlar o último dado. Nick, que agora deve $6.000 ao croupier, é espancado e perseguido pelo parque por causa da dívida que acumulou. Quando ele volta para casa, 2 agentes da Division estão esperando em seu apartamento para perguntar sobre uma garota que roubou algo pertencente à organização. Depois de descobrirem que Nick está sozinho no apartamento há algum tempo, os agentes o deixam, mas o avisam para não se preocupar em fugir, pois eles o encontrarão novamente. Nick começa a arrumar suas roupas e pega sua arma, mas logo recebe um telefonema estranho dizendo para ele abrir a porta e abaixar a arma. Quando ele abre a porta, Cassie, uma observadora de 13 anos, entra no quarto e imediatamente vai até a geladeira para pegar o frango que viu em sua visão. Cassie aparece e diz a Nick que está ali para ajudá-lo a encontrar $6 milhões. Cassie revela que é uma observadora de segunda geração e que pode ter vislumbres do futuro. No entanto, ela admite que não é muito boa em suas habilidades e que às vezes comete erros. Cassie afirma que o dinheiro está em uma mala trazida pela garota que está sendo perseguida pela Division. No entanto, Nick diz a Cassie que não quer se envolver com a Division, mesmo que o dinheiro seja real. Cassie afirma que coisas terríveis acontecerão se eles não encontrarem a garota e a maleta. De repente, Cassie tem uma visão e diz a Nick que há pessoas seguindo-a até o mercado. Enquanto correm, eles encontram a gangue conhecida como Família Pop. O pai dos Pops pergunta a Nick sobre a garota que está fugindo da Division, dizendo-lhe que sua filha atenta já havia visto Nick com ela. Nick manda o pai de Pop e seu capanga voarem contra a parede e foge com Cassie. Um par de sanguessugas, conhecidas por seus ruídos de cortar os ouvidos, grita com eles, quebrando tudo o que é feito de vidro ao redor do quarteirão. A Pop Girl imediatamente os vê correndo em direção aos grandes aquários, então ela diz às sanguessugas para interceptá-los lá. Os aquários se quebram com os gritos das sanguessugas, fazendo com que Cassie e Nick escorreguem. Nick diz a Cassie para fugir enquanto uma sanguessuga grita com ele. Pouco depois, Pop Girl tem uma visão de Nick com Kira e Cassie, mas ela também vê Kira desaparecer quando está sozinha. Então, ela avisa ao pai que, se eles matarem Nick, perderão a garota. No pier, Kira acorda em um barco, sem saber onde está. Um homem fumando um cachimbo a ignora enquanto ela olha ao redor. Dentro da cabine, ela vê 4100 e Nick escritos com batom em um espelho, então ela pega o batom e escreve Nick, descobrindo que a caligrafia coincide. Naquela noite, Cassie procura por Nick usando seus poderes. Vagando pela cidade, ela descobre que Nick está sob os cuidados de uma bruxa chamada Teresa, que pode reparar tecidos danificados. Teresa cura Nick, dizendo que só faz isso porque deve um favor à mãe de Cassie. Depois que Teresa vai embora, Cassie dá a Nick um Lotus. Cassie mostra a Nick um desenho de sua visão de uma mulher sequestrada por agentes da Division. Ela avisa que os agentes que visitaram seu apartamento mais cedo logo capturarão a garota com a mala. Enquanto se preparam para sair, Cassie mostra a ele outro desenho que mostra seus cadáveres, dizendo-lhe que ambos morrerão em busca da mulher. Assim como Cassie previu, os agentes Mack e Alden encontram Kira no caminho. Dentro de um banheiro, Kira usa suas habilidades de empurradora para injetar uma falsa memória na mente de Mack, dizendo-lhe que ela tem um irmão que Alden matou. Mack sai do banheiro e atira nas costas de Alden. Quando percebe o que fez, ele corre de volta para o banheiro para encontrar Kira. Quando ela sai, ele joga sabão em seus olhos e tenta fugir, mas Mack a alcança. Durante a briga, Mack retira as contas de sua pulseira. Ela o arranha na nuca e o espanca com uma placa de banheiro portátil. Por fim,
Mac cai inconsciente com um chute na cabeça e sai do banheiro com as chaves do carro e a arma. Enquanto está no táxi com Cassie, Nick exercita seus poderes pegando seu caderno de desenho. Quando vê o desenho de um copo de coquetel, ele diz ao motorista para ir a um lugar chamado Clube B. Ele percebe um objeto redondo do lado de fora do copo, achando que é uma azeitona, mas Cassie lhe diz que é uma pérola. Nick sugere que eles procurem a pérola para ver aonde ela os levará. Enquanto isso, Mac dá as contas de Kira a Carver, dizendo que se lembra de tudo sobre seu suposto irmão, mas Carver o lembra de que ele nunca teve um. Carver ordena que Mac vá para casa, dizendo que ele está dispensado de suas funções, mas Mac garante que nunca mais permitirá que Kira lhe instigue falsas lembranças. Carver pede a Mac que coloque uma arma na boca de Mac e puxe o gatilho se ele estiver disposto a arriscar sua vida. Carver diz para ele não se preocupar e insere uma falsa memória de que Mac já disparou sua arma antes. Mac coloca a arma na boca e atira em si mesmo, enquanto Carver e Victor atravessam o beco sem se preocupar com o policial morto. Quando Nick e Cassie chegam ao Clube B, eles encontram um metamorfo chamado Hulk Waters, que pode transformar objetos. Eles pedem a Hulk que transforme um objeto em uma miçanga para que possam usá-la para localizar a mala. Depois de transformar um brinco em uma pérola cintilante, Hulk lhes diz para levá-lo a uma farejadora chamada Emily. Chegando à casa de Emily, eles lhe mostram a conta que Hulk transformou para eles, mas descobrem que ela já tem uma das contas reais distribuídas pela Division. Depois de cheirar o objeto, Emily lhes diz que encontrarão a garota que estão procurando no pier de Kwuntong. Mas antes de entrar no carro, ela ouve Cassie e Nick chegarem e dispara sua arma. Nick reconhece Kira e pergunta se ela é a mulher que a Division está caçando. A mulher revela que não se lembra de nada do que aconteceu nos últimos dias. Nick especula que sua memória foi apagada para dificultar que a Division a encontrasse. Cassie chama Nick de lado para lhe dizer que algo mudou no futuro, pois sua mãe agora está com eles na visão de suas mortes. Ela pede a Nick que se livre de Kira porque ela está piorando o futuro e ela não tem o caso, mas Nick afirma que logo encontrarão o caso com ela. Mais tarde naquela noite, eles encontram uma sombra chamada Pinkstein, que cobra 10 mil por dia por seus serviços. Ele lhes garante que os atiradores não conseguirão rastrear Kira enquanto ela estiver a menos de 6 metros dele. Quando Cassie sai para comer alguma coisa, Pink também sai da sala, sentindo que Nick precisa ficar sozinho com Kira. Quando ele descobre que Kira queria que ele entrasse, Nick fecha a porta do banheiro e os dois começam a fazer amor. Fora do hotel, a Pop Girl se aproxima de Cassie para lembrá-la de que ela sabe como Cassie morrerá. Quando ela retorna ao quarto do motel, Cassie avisa Nick que Kira matará todos, inclusive Pink. Quando ela fala sobre o observador, Pink os avisa que os observadores ainda podem rastreá-los e que será apenas uma questão de tempo até que eles os alcancem. Nick sugere que eles dividam o grupo para se livrarem dos observadores. Mais tarde, a Pop Girl e os Bleeders chegam à sala, mas ninguém está lá. Depois de mandar Kira embora com Pink, Nick pede a Emily que localize Carver usando a conta que ela recebeu da Division. Nick encontra Carver em um restaurante e teleneticamente aponta uma arma para ele e Victor enquanto os confronta. Carver zomba de Nick, dizendo que aprendeu com os muitos observadores que contrata que Nick e seus amigos vão morrer. Carver o avisa que Kira morrerá em breve sem outro golpe e que a Division é o único lugar onde ele pode conseguir um. Enquanto Carver continua a provocá-lo, o controle de armas de Nick começa a enfraquecer. Victor imediatamente manifesta suas habilidades de movimentação e tira o controle da arma de Nick. Ele então pega uma arma e corre enquanto Victor atira nele. Ele desliza para o chão e atira em Victor, mas Victor consegue bloquear cada bala. Nick aponta a arma para Victor enquanto os dois se escondem um do outro. Enquanto Nick atira em Victor, uma espingarda está se movendo lentamente em direção a Nick. A arma de Victor logo o alcança, mas está sem balas. Quando Nick tenta fugir, Victor o derruba, atingindo-o na cabeça com a arma e fazendo-o tropeçar com uma cadeira. Victor joga Nick para o outro lado da sala, batendo nas paredes e no teto. Carver sai do restaurante e encontra Cassie desenhando em seu caderno de desenho. Cassie implora a Carver que não a force a se machucar, mas Carver não está interessado em machucá-la porque isso mudaria o futuro, que ele já gosta do jeito que está. Cassie o adverte de que matar Nick também mudaria o destino deles, então Carver volta à lanchonete para impedir que Victor machuque Nick. Quando retornam ao hotel, Nick encontra Kira começando a se sentir mal. Nick se deita ao lado de Kira e lhe pergunta o que há na mala. Kira revela que se trata de um esteroide psíquico que aumentará suas habilidades. Cassie faz um desenho de si mesma segurando o sapato de Kira, entra na sala e o mostra a Nick. Quando ele o inspeciona, encontra uma chave de um armário. A condição de Kira piora repentinamente, então os dois vão imediatamente à casa de Emily para descobrir o que a chave abre. Kira avisa ao grupo que a Pop Girl logo descobrirá o que eles estão tramando, pois ela pode ver suas intenções. Nick tenta pensar em um plano para evitar que a observadora descubra seus planos. Emily descobre que o armário está sendo vigiado. Cassie percebe que não conseguirá desenhar o objeto se ele estiver escondido. Então,
Ela faz um esboço em seu bloco de desenho e descobre que um prédio inteiro foi escurecido para escondê-lo dos observadores. Enquanto isso, a Pop Girl encontra Teresa para pedir sua ajuda. Nick afirma que eles tornarão o futuro imprevisível por não conhecerem seus planos antes de fazê-los. Nick anuncia que escreverá cartas para instruir a todos, mas que eles só deverão lê-las quando for a hora certa. A última carta que ele escreverá será para si mesmo. Ele pede a Pink que encontre a pessoa que apagou a memória de Kira para que ele possa esquecer que escreveu as cartas. Mais tarde, Nick pede a Cassie que desenhe o tamanho e a forma exatos da maleta e da seringa. Em outro lugar, a Pop Girl também desenha os itens. Quando Emily cheira a chave, ela descobre uma fita adesiva cobrindo o número do armário. Depois de terminar os desenhos, a Pop Girl, ansiosa para agradar o pai, diz a ele que a Division está procurando uma seringa. Ela dá a Kira um envelope vermelho e diz que ela terá de abri-lo quando começar a duvidar da verdade. Depois de mandar Kira embora com Pink, Nick entrega os outros envelopes para Emily, Cassie e Hulk. Depois de levar Kira para o Carver, Pink abre seu envelope e se encontra com Nick para lhe dizer a localização de Wuxian, o homem que apagou a memória de Kira. Nick pede a Wuxian que apague sua memória das últimas 2 horas para que ele possa esquecer que escreveu cartas para seus amigos e para si mesmo. Nick deixa algum dinheiro sobre a mesa e lhe diz para abrir uma carta quando terminar. Quando o relógio marca 7h35, o grupo começa a ler as cartas. Nick pede a Wuxian que continue com a limpeza de memória. Em pouco tempo, a Pop Girl perde a visão do futuro de Nick. Hulk entra no prédio sombrio, fingindo ser um inspetor de segurança. Ele se dirige aos armários e abre o envelope vermelho que lhe diz que o armário que ele está procurando é o 4100. Ao abri-lo, uma mulher idosa dispara uma arma contra ele. Hulk a informa que ela não precisa mais vigiar o prédio e que Kira o enviou. Depois de pegar uma mala no armário, Hulk retorna ao quarto do motel. Em seguida, ele move outra mala da mesma cor da que pegou no armário. Cassie leva uma mala para o apartamento de Nick e tira as armas de Nick da gaveta. Depois que ela acorda após a limpeza de memória, Nick abre o envelope dizendo para ela ir para casa. Quando ele chega ao apartamento, encontra a maleta dentro, mas Teresa o ataca. Depois de examinar o conteúdo da maleta, ele a entrega ao Pops Hemorrhagics. Enquanto isso, Nick vê as armas escondidas por Cassie e as aponta telecineticamente para Teresa, pedindo que ela o cure. Quando ela entrega a maleta ao Padre Pop, ele encontra a seringa, mas ela se transforma em uma garrafa de molho de soja assim que ele a entrega ao cliente. A Pop Girl diz a seus irmãos que estão sangrando que a seringa verdadeira está em um prédio. Enquanto isso, Carver tenta dar a Kira um imunossupressor que salvará sua vida. Carver afirma que Kira é, na verdade, uma agente da Division e que se ofereceu para receber a injeção da droga. Carver mostra a Kira seu livro de organização e ressalta que ela só conseguiu se livrar deles graças ao seu treinamento. Carver usa sua habilidade, fingindo ajudá-la a se lembrar. Nick chama Carver para fazer um acordo com ele, dizendo que entregará as drogas em troca de Kira. Quando ele chega ao local do encontro, vê Kira em bom estado de saúde, pedindo a maleta. Kira relembra Nick da primeira vez em que ele disse que a amava, mas ela afirma que foi uma lembrança inventada. Nick logo recebe um telefonema de Hulk, que lhe diz para tomar as drogas. Em seguida, Hulk pede a Nick que entregue o telefone a Carver para lhe dizer que ele terá de deixar Kira e Nick vivos se quiser o caso. Victor e Carver vão até o local do caso, levando Nick e Kira com eles. Ao chegarem, Victor derruba Nick e o coloca no porta-malas. Depois de tirar a mala do armário, os Pops chegam com seus contatos. Com várias armas apontadas para eles, Victor joga sacos de pó colorido nos capangas e bloqueia suas balas para permitir que Carver escape. Enquanto os homens continuam atirando neles, Victor joga 2 homens para fora do prédio. Um deles atinge o carro de Carver, danificando o porta-malas e permitindo que Nick saia. Quando Nick chama Kira, o grupo a protege e aponta a arma para Nick. Victor joga Nick pela escada e o faz voar pela sala. Os dois trocam socos até que Nick o nocauteia. Um homem sangrando chega e grita com eles, então Victor usa uma vara de bambu afiada para esfaqueá-lo no pescoço. Pop Father, furioso com a morte do filho, mata Victor com seu grito sônico. Quando os ouvidos de Nick começam a sangrar, ele derruba o andaime sobre o pai Pop. Nick tenta atacar Carver, mas Carver o bloqueia e o manipula para que ele pule do prédio. No entanto, Nick retorna e pega a seringa de Carver. Quando ele enfia a agulha em seu braço, Carver o avisa que o matará. Nick se injeta com a substância e começa a se contorcer de dor até perder a consciência. Depois que Carver e Kira saem, Cassie chega ao local e o acorda. Depois de tirar a mala verdadeira de uma cesta, ela diz a Nick que a Division fará de tudo para evitar que as drogas caiam em mãos erradas. Quando Nick pergunta o que havia na seringa que ela injetou em suas veias, Cassie revela que era molho de soja Nine Dragon. No caminho de volta à sede da divisão, Kira vê o envelope que Nick preparou para ela. Quando ela olha o conteúdo do envelope, vê uma foto dela e de Nick em Coney Island, com um bilhete dizendo a Kira para matar Carver. Enquanto Carver dorme,
Kira o encara e ordena que ele coloque a arma na boca e puxe o gatilho. Logo depois, Carver abre os olhos e atira em si mesmo.